Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um programa Saúde e Bem-Estar da Expressão TV. Hoje temos o prazer de receber Miguel Ramos, fisioterapeuta pós-graduado em traumatologia e ortopedia com ênfase em terapia manual. Terapia manual. Miguel, tudo bem? Olá, Neto, tudo bem? Explica pra gente aqui, terapia manual, como isso se encaixa na fisioterapia, fala um pouco sobre o seu trabalho e como o seu trabalho se diferencia da fisioterapia convencional. Bom, vou tentar explicar um pouquinho para vocês como que funciona o meu trabalho, quais seriam essas possíveis diferenças entre fisioterapia convencional e os métodos que a gente aplica. E para facilitar um pouquinho o entendimento, né, para quem é um pouco leigo nessa área. Bom, primeiramente, agradeço ao Dr. Neto pelo convite, à Expressão TV por estar me recebendo aqui. Eu vou dar início aqui a algumas respostas para o Neto. Bom, Neto. Sim. A primeira pergunta, né? Você falou o que seria terapia manual. Bom, fisioterapia manual nada mais é do que técnicas onde a gente vai usar conhecimentos, né? E muitas técnicas feitas com as nossas próprias mãos, né? É lógico que tem acessórios, existem várias formações onde eu posso estar utilizando ou algum acessório ou aplicação com alguma técnica com a minha própria mão no corpo da pessoa ou ensiná-lo, né, a fazer um determinado exercício. Eu acho que isso é um pouco que modifica a fisioterapia manual, né? O próprio nome vem de manual, mãos, terapia, de uma forma geral, técnicas onde visa trazer benefícios para o corpo humano. Ô Miguel, você falou de benefício, de técnicas. Por que as pessoas procuram a fisioterapia? Qual é a causa principal das dores? Quais são os problemas que a gente mais encontra que seja assim tratável com a fisioterapia? Bom, a maior parte das pessoas, elas chegam para a gente no consultório ou numa clínica, pelo fato de já estar sentindo uma dor, né? Já estar tendo uma limitação no corpo, ou ter feito uma cirurgia, ter sofrido um acidente. Então, a maior parte das pessoas chegam na clínica com esse intuito. Mas as pessoas precisariam entender que não necessariamente elas têm que chegar para a gente quando elas já estão sentindo uma dor ou estão lesionadas. Seria muito mais fácil ela chegar para a gente se ela quisesse ter um parâmetro, ou se ela quisesse ter uma noção se o corpo dela está bom ou não, se está apto para trabalhar ou para praticar uma atividade física. Porque depois que a lesão já está instalada no corpo, modo de falar assim, se a pessoa não passar por alguém que analisa ela, entenda o problema e dê uma solução para isso, a cada dia, tudo que ela faz, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, o corpo vai fazer. Mas o fato do corpo fazer não significa que ele necessariamente está 100% para ele realizar aquela função. Ele pode estar compensando, né? Ele pode estar compensando, né? Ele pode estar trabalhando errado e forçado. E por muito tempo trabalhando de forma errada e forçada, isso vai trazer consequências e dores para o corpo dessas pessoas. Na odontologia, a gente percebe muito isso, né? Essa semana mesmo foi um paciente assim que nos procura sempre quando tem um problema. Ou um dente quebrado, ou uma dor. E acredito que isso seja o mesmo na fisioterapia, né? O melhor seria que a pessoa fosse para fazer uma prevenção. Uma análise para ver se o corpo está realmente equilibrado, para que você previna antes que o problema apareça. Mas isso é muito raro de acontecer, né? Sim, não é todo mundo que tem, né, esse conceito, essa cultura, digamos assim. Preventiva, né? De buscando a prevenção. Não podemos desmerecer ninguém pelo fato das pessoas não chegarem de forma preventiva. Mas seria muito melhor. Cultural mesmo. Seria muito melhor para a própria pessoa, né? Não só pensando em evitar lesões, evitar dores, constrangimentos futuros, se elas chegassem já desde criança. O certo, se tivesse que falar alguma coisa para vocês, após o parto, né, em poucos meses do nascimento ali de uma criança, já seria legal verificar essa criança, porque muitos problemas
já são gerados quando a pessoa é um bebê ainda, né? Um recém-nascido. Ou mesmo até durante o parto. Né? Mesmo durante até o parto. Ao médico tentar fazer o parto de uma criança, não que ele queira machucar uma criança, mas às vezes a forma com que é retirada a criança, né, da estrutura da mulher, o fato dos tecidos serem muito moles, né, nada muito formado ainda, é muito possível estruturas ali se modificarem. E a partir desse momento, se nenhum profissional da saúde se atentar a isso, ou se os próprios pais não se atentarem a isso, a criança, a partir daquele momento que foi estimulado uma possível alteração nela, ela vai desenvolver com aquele problema. Isso a longo prazo, né, falando em evolução do ser humano, ele pode ter muitas consequências, como exemplo, os pezinhos tortos, né, os joelhos sofrendo alterações e desalinhando, o quadril sofrendo desalinhamento, desvios de coluna, alterações na visão, na audição, na própria mordida da criança. Sim. E pensando assim, na questão tanto preventiva como terapêutica, quais são os métodos que você usa para fazer o diagnóstico, a análise, verificar esses desequilíbrios? Bom, Neto, eu estou numa jornada de evolução. Eu acredito que nos dias de hoje não existe sim, um método totalmente efetivo ao ponto de você realizar apenas uma técnica e corrigir todos os problemas que podem... É aquela velha história, para uma guerra, quanto mais armas você tiver, melhor, né? Sim, no caso, as técnicas a gente chama de ferramentas de trabalho. Cada ferramenta de trabalho, ela promove, né, uma melhoria para algum tecido que tem dentro do corpo humano. Então, quanto mais conhecimento um profissional tiver na hora de ele poder atuar ajudando o paciente que está chegando para ele vai conseguir entender melhor, né, as queixas daquele paciente, seja ouvindo o próprio paciente, né, os relatos dele, assim como também, através da avaliação que a gente faz, a gente vai ter uma análise ao ponto de entender quais componentes do corpo estão bons, quais componentes não estariam funcionando de uma melhor forma e poder sugerir qual método, qual técnica seria mais eficaz naquele tratamento, promovendo a melhoria e o bem-estar da saúde dessa pessoa. Eu costumo brincar, conhecimento nunca é demais, ele sempre vai somar. Só que quanto mais conhecimento você tem, melhor você entende o possível problema, a possível lesão que aquela pessoa tenha. Porém, você tem que fazer, né, o uso dessas ferramentas de uma melhor forma. Cada ferramenta, no caso aí, cada método, cada técnica que existe, ela vai promover a melhoria num determinado componente dentro do corpo. As pessoas precisam entender que, exemplo, os mais importantes, se falando em componentes do corpo, seriam ossos, músculos e tendões, a fáscia, nervos, ligamentos, tá? É lógico que existem mais componentes dentro de cada articulação, mas esses seriam os principais. Então, para você começar a trabalhar esses tecidos, você tem que, de uma forma geral, ter conhecimento para poder aplicá-los. Não adianta você escolher apenas um único método e aplicar aquilo no corpo de uma pessoa, achando que só aquele método vai resolver todas as possíveis alterações que o corpo de alguém pode ter. E a gente nota essa diferença entre fisioterapia convencional e o que a gente gosta e o que a gente pratica ou aplica na clínica. A fisioterapia convencional nada mais é do que técnicas positivas relacionadas a trazer melhorias para algum componente do corpo, mas quase todo paciente que chega na clínica e relata um ponto de dor, quando uma pessoa digamos, recém-formada ou ela não tem tanto conhecimento assim, ela vai enfatizar apenas uma articulação. Ou, se falando em convênios, né, às vezes o convênio ou o próprio médico alega ali para a pessoa dar atenção a uma articulação, né, uma emenda do corpo.
Muito bem, então estamos terminando esse primeiro bloco e no próximo bloco nós falaremos mais profundamente das diferenças entre a fisioterapia convencional e as outras linhas de tratamento, assim como outras formas de tratamento, como a podoposturologia, por exemplo. Tá bom? Até lá. Sofisticação, bom gosto e muita qualidade é o que oferece aos seus clientes a designer de interiores Fabiana Zanqueta, uma das mais conceituadas profissionais na atualidade. Além de imprimir toda a sua competência nos projetos, Fabiana tem um grande suporte da sua Zedecor Móveis, uma referência quando o assunto são móveis modernos e que acompanha as últimas tendências no setor há mais de 40 anos. Fabiana conta com uma equipe capacitada e treinada para atender com excelência os seus clientes, pois ela sabe que trabalhar com os sonhos e isso ela leva muito a sério. Zedecor Móveis, a maior e mais completa loja de todo o estado de São Paulo. Rua Júlio Mesquita, 347, Centro, Araras. Telefone 1935510505 e WhatsApp 19971091781. Instagram, @Zedecor Shopping Móveis e www.zedecor.com.br. A FHO acredita no poder transformador da educação e em sua capacidade de mobilizar pessoas comprometidas com a construção de um mundo social, ambiental e economicamente sustentável. Localizada em Araras, a instituição oferece 23 cursos de graduação nas áreas da saúde, negócios, engenharia, tecnologia e educação, mais de 100 cursos de pós-graduação presenciais e à distância e 2 programas de mestrado. Desde sua criação como instituição sem fins lucrativos, promove ações sociais e ambientais por meio dos programas de bolsas de estudos de crédito estudantil que possibilitam o acesso e permanência no ensino superior a milhares de alunos. Os atendimentos gratuitos oferecidos em suas clínicas e ações comunitárias, que beneficiam diretamente a população, e os projetos voltados à preservação ambiental. Saiba mais sobre a FHO nos canais de comunicação oficiais. FHO, suas escolhas mudam o mundo. Atendimento digno, humano e com muita responsabilidade. Assim é a família Consone, que nasceu da paixão em acolher e prestar serviços funerários com qualidade, respeito e atenção com as pessoas que passam por este momento difícil. A Consone é referência em toda a região, pois investe constantemente na qualidade dos serviços e no bem-estar dos seus associados. O plano que combina com as necessidades da sua família está na Consone Assistência Familiar. Rua Gerolamo Gaino, número 33, Jardim Fátima, Araras. Telefone 3547-6100. Site www.consonefunerais.com.br. Estamos de volta então com o Dr. Miguel Ramos. Miguel, nós estávamos falando sobre outras técnicas, outras formas de tratamento, como você falou da terapia manual. Existe também a kinesiologia, a micromassagem, a quiropraxia. Nos fale um pouco dessas formas de tratamento que você utiliza de uma forma global para fazer os tratamentos. Bom, vou tentar explicar um pouco o que a gente faz na clínica. Primeiramente, antes da gente traçar um objetivo desse tratamento, né, e escolher as melhores técnicas ali para tentar ajudar o paciente, tudo começa através de uma análise. É onde a gente vai perceber todas essas possíveis alterações no corpo do paciente, analisando ele como um todo e não ficar pensando apenas onde ele sente a dor ou a restrição do movimento. O corpo é muito complexo para a gente apenas se basear numa estrutura. Isso é muito interessante, muito interessante. Eu estava comentando até com a Márcia agora há pouco tempo, que eu estive num curso agora de disfunção temporomandibular, onde o professor ele dá uma ênfase total à postura da pessoa, faz testes também
em cimetógrafos, né, que você vê a altura de ombro, o comprimento de pés. E aí eu falei, puxa, muito interessante, porque eu sempre gostei dessa questão integrativa, mas ver num curso de odontologia, né, de pós-graduação em disfunção temporomandibular, essa visão da relação entre oclusão e o corpo, muito interessante. Porque às vezes inclusive existem testes para você saber se o problema se inicia na boca e depois ele dá a origem ao problema no corpo, ou se o problema começa, por exemplo, ele é um problema ascendente e acaba ocasionando problema na oclusão. Então isso tem tudo a ver com o que você está falando. Que bom essa visão integrativa, né, das disciplinas e das especialidades. Sim, Neto. A fisioterapia, ela seria a única profissão onde, dependendo do conhecimento do profissional, existem tratamentos para todas as articulações e todos praticamente os tecidos que formam o corpo humano. E diferente de outras profissões que limitam, né, essas estruturas. Então, a gente tenta analisar a fáscia, que seria, né, um tecido da pele, a gente tenta analisar toda a parte muscular, a parte neural, toda a parte ligamentar, estrutura óssea, igual mesmo você comentou, a gente tenta analisar o alinhamento do corpo, né, a flexibilidade das articulações. Então, o tratamento nada mais é do que devolver função para o que está parando de funcionar, ou para o que foi lesionado e não está funcionando, ou melhorar, né, a performance dessa pessoa. Às vezes, a gente não precisa mexer em todos os tecidos. A gente vai mexer se houver necessidade. Se a gente começar a estimular o que já está funcionando, mas de maneira errada, a gente também vai prejudicar o corpo dessas pessoas. Então, não é porque existe um método X que a pessoa, naquele determinado momento da vida dela, ela está apta ou ela precisa daquilo. Se o corpo dela naturalmente já está funcionando, vida que segue. Você não precisa ficar, de uma forma geral, batendo naquele ponto, né? Agora, se aquilo não está funcionando, você precisa sim dar o estímulo, porque o próprio corpo humano, dependendo do que está acontecendo com ele, ele sozinho não é capaz de reverter. Ou seja, acharam a origem do problema, né? O sim, diagnóstico e a origem do problema. A gente sempre foca, Neto, em não necessariamente trabalhar a dor, e sim tentar descobrir a causa do problema e, de uma forma geral, trabalhar com o corpo como um todo. O corpo, ele é uma única peça, porém dividido em etapas, em frações. Às vezes, é o que você comentou, um problema pode começar no pé de uma pessoa, né? Além dele funcionar errado e possivelmente gerar lesões e dores, ele pode contribuir para o joelho funcionar errado, o quadril funcionar errado, a coluna passando para um ombro, um cotovelo e chegando numa mão, ou é o que você também relatou. O problema pode começar na cervical, que seria o pescoço das pessoas, transferir para a torácica, que seria o meio das costas, transferir para a lombar, que seria a parte baixa das costas, chegando no quadril e assim por diante, onde o joelho, o tornozelo e o pé vai ter um mau funcionamento. Então, dentro dessas análises, a gente sempre vai tentar verificar, está começando de cima para baixo ou de baixo para cima? A principal estrutura do corpo seria o andar de cima, a gente chama de membro superior, devido ao fato de ter a coluna e o cérebro. São essas duas estruturas consideradas as mais importantes por elas darem informação para as demais partes do corpo funcionar. Mas muitos problemas, Neto, começa da base, e a base vem a ser pé, tornozelo, joelho, quadril. As pessoas, nesse entendimento que a gente faz, elas precisam ter pelo menos 4 fatores para a gente não focar muito na base e descobrindo, na maior parte das vezes, que o problema só está no andar de cima do corpo. Esses 4 fatores positivos que a gente geralmente encontra no corpo das pessoas está relacionado com o desalinhamento das pernas, onde o tornozelo e o joelho de uma pessoa pode estar entortando tanto para fora quanto para dentro. As pessoas precisam entender também que a descarga de pressão entre os 2 pés precisa ser no mesmo nível, mas muitas avaliações e muitas pessoas têm essa descarga de pressão de forma desequilibrada. As pessoas precisam entender
que as articulações da base, pé, joelho e quadril, precisa ter uma boa flexibilidade, aí a gente está falando de movimento, e essas pessoas não podem ter uma perna mais curta do que a outra. Isso tem que estar equilibrado também. Então, quando a gente encontra alterações nesses 4 fatores, provavelmente o tratamento vai ter que se iniciar pela base. Uma das técnicas que a gente usa para isso tem relação com a podoposturologia, que vem a ser o uso de palmilhas corretivas, né? Tentando enfatizar ou a diminuição de uma perna mais curta do que a outra, ou tentando melhorar o alinhamento postural do corpo como um todo. Só para deixar claro para os internautas, seria uma palmilha com uma função terapêutica, de tratamento, não é uma palmilha só para compensação, né? Sim. Porque a pessoa fala em palmilha, a pessoa já pensa em palmilha, mas seria uma palmilha terapêutica feita especialmente para a pessoa, para o problema específico dela, para tratar o problema também, né? Sim, essas palmilhas você não vai encontrar em lojas cirúrgicas, né? Não é uma coisa... Muitas pessoas, quando a gente toca no assunto de palmilha, às vezes as pessoas relatam palmilhas de gel, palmilhas, né, para o calcanhar, e não tem nada a ver. A palmilha que a gente desenvolve é uma palmilha específica para o corpo daquela pessoa, onde essa palmilha tem o objetivo de ou melhorar o equilíbrio dessa pessoa, ou devolver função para alguma região do corpo dessa pessoa que pode estar comprometida. Então envolve uma análise específica. Através dessa análise a gente vai descobrir as peças que poderiam ser colocadas na palmilha dessa pessoa num determinado ponto específico do pé, onde tem o propósito de ou melhorar a propriocepção, melhorar o funcionamento do pé, pelo fato do pé estar ligado com várias outras emendas do corpo, e cujo vem a ser a base de todo o corpo. Então, ao melhorar o funcionamento dos pés de uma pessoa, automaticamente joelho, quadril e coluna vai se beneficiar com melhor alinhamento e melhor funcionamento, diminuindo dores, né? Ou devolvendo função para aquilo que parou de funcionar. Pode ser por causa de um acidente, de uma fratura, ou até mesmo um simples mau funcionamento dessas articulações. Muito bem. Isso é uma coisa muito importante, porque você começa a ver a interação que ocorre em todo o organismo, né? Que você tem alterações na respiração, alterações nas questões de postura da cabeça. Então, é uma visão global muito interessante. Essas palmilhas, na verdade, elas são utilizadas por um tempo, por um período, né? Sim. Não necessariamente uma pessoa usaria uma palmilha eternamente, embora tem casos e casos, tá? A palmilha é uma forma de, da noite para o dia, você melhorar o alinhamento do corpo de alguém. Existem outras técnicas que a gente também usa, onde essas técnicas a gente vai começar a estimular os tecidos que funcionavam errado. Para todos os efeitos, a pessoa só tem uma lesão, uma dor, de forma natural, pela desorganização do corpo ou pelo mau funcionamento do corpo, por causa do mau funcionamento dos tecidos, né? O desequilíbrio dos tecidos. Para dar um simples exemplo, mas para vocês entenderem melhor, os tecidos, eles tendem a se desequilibrarem. O que é isso? Ao mesmo tempo que você tem a parte da frente do corpo, você tem a parte de trás. Assim como você tem a lateral de um corpo, você tem a lateral do outro lado. Mas no dia a dia, você usa seu corpo em algumas determinadas posições, cujo você vai desequilibrar. Então, a maior parte das pessoas faz muito mais função usando o corpo envergado para a frente do que funções onde você promove a curvatura para trás. Outras pessoas, dependendo das suas funções diárias, elas inclinam o corpo muito mais para um sentido do que inclinar para o outro. Assim como existem as rotações que são giros. Então, além dessa má postura para fazer uma determinada função, ainda tem pessoas que trabalham com muita repetição ou carga. E isso vai contribuir para esse corpo sofrer essas alterações. Seriam os problemas ocupacionais. Terminamos então com mais esse bloco. No próximo bloco estaremos de volta com o Miguel Ramos. Obrigado.
com o objetivo de contribuir para o bom desempenho do trabalho de grandes, médias e pequenas construtoras e focada também no atendimento diferenciado ao profissional autônomo, a Locadora do Construtor já nasceu forte e hoje é uma loja diferenciada no setor de locação e manutenção de equipamentos para a construção civil. Venha conhecer mais sobre a empresa, sua equipe de profissionais capacitados, seu vasto estoque de equipamentos de pequeno e grande porte e sua área de manutenção. Locadora do Construtor, Avenida Dona Renata, 3045, em Araras. Contatos 19 3551 0007. WhatsApp 19 99794 5157. www.locadoradoconstrutor.com.br. Toda a experiência conquistada ao longo dos anos, a Reveralto tem compromisso em evoluir sempre e investe em atender às necessidades dos clientes e supri-las com métodos e tecnologia que acompanham a constante evolução do setor automotivo, focada na inovação e em sempre oferecer um serviço de qualidade prestado por profissionais capacitados e constantemente buscando excelência em atendimento, tecnologia e respeito aos clientes. Reveralto, tudo que o seu veículo precisa em um só lugar. Reveralto, Avenida Padre Alarico Zacarias, 1350, Jardim Belvedere, Araras. Telefone 1935435866 e www.reveralto.com.br. Facebook Reveralto, Instagram @Reveralto. Estamos de volta então com o Miguel Ramos, com mais fisioterapia para vocês. Isso que você estava comentando, Miguel, é muito interessante. Inclusive, nós trouxemos para Araras há alguns anos já uma técnica de análise que é a termografia. Inicialmente eu trouxe a termografia pensando na odontologia, mas como a câmera que nós trouxemos é uma câmera médica, né, inclusive para laudo, para análise, e nós começamos a também compartilhar esse tipo de trabalho, de serviço com a cidade. E um dos trabalhos que nós fazíamos era com verificação de problemas, de lesões relacionadas à ocupação. Lesões de esforço repetitivo, se bem que a termografia você consegue analisar inúmeros problemas, entre eles os problemas musculoesqueléticos. Então você pode ver, por exemplo, vértebras que estão em ressecamento por falta de... Porque a termografia nada mais é do que o registro, de uma forma fotográfica, dos raios infravermelhos, dos raios de calor que são emitidos pelo corpo. Então nós temos padrões de normalidade. Então quando você tem, por exemplo, processos inflamatórios, nós tendemos a ter mais calor. Em processos degenerativos, falta de sangue, degeneração tecidual, nós temos a tendência de ter regiões mais frias. Então, pelas diferenças de temperatura do corpo, vistas, registradas pela termografia, nós conseguimos fazer análise de vários problemas, inclusive dos músculos esqueléticos, né? E por simetria, isso que você está falando tem tudo a ver, porque se o corpo não está funcionando de uma forma equilibrada, você vai ter, inclusive, vascularização alterada, respiração alterada, toda uma alteração funcional do corpo que pode ser restabelecida com o restabelecimento da função adequada. É isso? Seria isso? Sim. A coluna das pessoas, Neto, seria a principal estrutura do corpo humano. O eixo central. O eixo central, tá? Então,
Por mais que uma pessoa não tenha dor, não significa que ela já não possa ter um problema. Só que se ela não tem a dor, dá a entender que ela está bem. Mas a maior parte das pessoas que a gente avalia, por mais que ela não relata dores, seja uma em outras partes do corpo, a gente sempre acaba analisando, né, a pessoa como um todo e descobrindo essas possíveis alterações. Então, se as pessoas chegassem na gente de forma preventiva e não já chegar com as alterações instaladas, seria muito mais fácil para a gente corrigir e melhorar o funcionamento de qualquer estrutura que seja do corpo de uma pessoa. Para a gente mexer de uma forma geral, para a gente conseguir melhorar o paciente como um todo, eu gostaria que vocês entendessem que para cada tecido vai ter uma técnica, tá? Então, isso vai do conhecimento do profissional que vai ajudar as pessoas para tentar analisar e estimular essa correção. As pessoas precisam entender que, não que seja um passo a passo, tá? Porque ninguém é igual, né? De uma forma geral, ninguém é igual. Cada paciente é um Cada paciente tem um caso específico, né? O corpo humano, de uma forma geral, funciona igual, mas não significa que a pessoa tenha a mesma vivência, o uso do corpo dela. Ou seja, não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa para vocês, eu falaria que existe uma ordem, tá? Ou uma possível sequência a ser analisada. Agora, se vai ser estimulada com essas técnicas que a gente tem conhecimento, a conversa é um pouco diferente. Mas quase todo mundo precisa ter a estrutura do corpo alinhada e com boa movimentação. Isso a gente denomina mobilização articular, movimento das articulações. Esses movimentos, eles precisam estarem funcionando, eles precisam estar 100% lá dentro, para que não tenha desgaste, para que não tenha atrito entre duas estruturas ósseas ou mais estruturas ósseas. Como as rodas do carro estarem alinhadas para não ter um desgaste do pneu de forma errada. Podemos dar esse exemplo do balanceamento de um carro. Então, quanto mais o corpo, as estruturas ósseas estiverem alinhadas e funcionando, todos os tecidos, eles vão deslizar por cima dessas estruturas ósseas com mais facilidade, sem provocar as inflamações, sem ter esses atritos ou bloqueio desses tecidos. Degenerações, artroses, artrites, né? Entre outras coisas que se denominam, né, lesões por mau funcionamento. Existem casos que as pessoas nascem com deformidade física. A princípio, essas pessoas podem evoluir e ficar com sequelas, né? Pelo que aconteceu com essa deformidade durante o desenvolvimento daquela pessoa. Outros casos estão relacionados com traumas, acidentes, né? Fraturas, onde possivelmente uma pessoa pode vir ter uma sequela ou, dependendo da gravidade do caso e mais os estímulos, né, que serão realizados ali durante o tratamento fisioterapêutico, pode corrigir, pode fazer com que essa pessoa saia dessas alterações, dessas restrições, ou que venha acessar a dor dela. Esse tipo de visão, né, essa visão global do paciente, foi o que nos motivou a trazer o Miguel para trabalhar conosco, por conta da odontologia, que nos tratamentos de disfunção do temporomandibular é muito comum que nós fiquemos só no âmbito da cabeça, né? A tendência das especialidades é separar o corpo, como ele falou, e não integrar. Eu gosto dessa visão integrativa. E muitas vezes, quando o problema é descendente, ou seja, quando começa na oclusão, então nós tratamos primeiro a oclusão do paciente e depois encaminhamos para o profissional fisioterapeuta. E quando analisamos o problema é ascendente, primeiro o paciente vai para o fisioterapeuta, quiropata, osteopata, e depois ele volta para fazer o tratamento odontológico. Porque senão muitas vezes nós colocamos as famosas placas oclusais e aí nós eternizamos o problema da pessoa, porque você não está resolvendo a causa primária. Se a causa primária for, por exemplo, na bacia ou nos pés, você coloca uma placa interoclusal, ele vai se acomodar. Casou com a placa. Então, a análise global, entender de onde começa o problema,
e fazer um trabalho conjunto, multidisciplinar, é muito importante. Então, essa visão é que nos motivou a trazer um conhecimento desse tipo para uma visão diferente, né? Entendendo a causa do problema e solucionando o problema. Muitas vezes até eliminando a necessidade da pessoa utilizar uma placa interoclusal por muito tempo. Ninguém nasceu para ter placa interoclusal para o resto da vida. Então, sempre pensando no reposicionamento das articulações, no equilíbrio do corpo, sempre unificado com o tratamento global, como o Miguel compartilhou conosco aqui. Sim, Neto. Além da gente ter essa visão integrativa, né, cabe ressaltar que a fisioterapia ela não caseia apenas com a odontologia. As demais áreas voltadas à saúde, todas elas vão ter uma certa ligação com a fisioterapia. Porque muitas pessoas relatam assim, a dor está acima do peso. É lógico que o fator peso contribui, mas o que precisa ter no corpo dessas pessoas para não desenvolver dor e lesões é alinhamento e funcionamento. Então, se você pegar uma pessoa que ela pode ser magra, a questão não é o peso, ela pode ser magra, ela pode ser criança, não necessariamente um idoso ou um adulto. E ela pode já estar desenvolvendo essas alterações sem saber. Principalmente criança, né? Seria interessante para poder não passar pelo período de desenvolvimento desequilibrado. Né? Sim. Então, as pessoas precisavam chegar na gente o quanto antes, independente se tem a dor ou não, para a gente analisar essas pessoas e falarem para elas se elas estão aptas ou não, seja para trabalhar, para praticar uma atividade física ou fazer qualquer atividade que ela queira fazer. O problema é que se o corpo não estiver apto, qualquer coisa que ela quiser fazer ao longo da vida, ela pode estar acelerando a piora dela. Isso às vezes sem saber. Envelhecimento precoce, degeneração. E como o Neto falou, nos dias de hoje já existe muita tecnologia, tanto em análise quanto conhecimento, que também pode estar relacionado com análise ou aplicar as técnicas. Quanto mais a gente tem acesso, né, ao contato com a pessoa, além da gente escutar os relatos delas, a gente tem tempo para estimular um tecido. Porque não existe receita de bolo e nem sempre com apenas uma sessão realizada a gente vai conseguir dar estímulos no corpo para tudo já se realinhar e voltar a funcionar. Tem coisas que a gente tem que aplicar, o corpo tem que absorver, ele tem um tempo de absorção para que ele aceite aquele novo estímulo, para que ele volte a ter qualidade e função. Muitos casos, alguns mais fáceis, mas outros mais complexos, leva-se um determinado tempo. Não dá para falar em quantas sessões eu resolvo um determinado problema. Porém, algumas sessões, ou dependendo de alguns casos, às vezes com uma sessão é o suficiente para dar o estímulo naquela região que... Ou seja, não tem mesmo regra, não tem mesmo receita de bolo. Não tem regra, caso é um caso. Não existe regra e não existe aqui a melhor técnica. Tá? O que depende é do conhecimento do profissional para avaliar a pessoa e o conhecimento do profissional para aplicar uma técnica que ele acredita ser a melhor para aquele tecido que ele encontrou a disfunção. Muito bem, finalizamos então mais um bloco e logo estaremos de volta com o Miguel Ramos. O Empório Pessinati Produtos Naturais leva muito a sério a saúde dos seus clientes e é referência quando o assunto é a qualidade dos produtos que oferece. Além de uma grande variedade de cereais, grãos, produtos sem glúten, sem lactose, low carb, integrais e muitas outras sugestões. Venha conhecer o Empório Pessinati e suas inúmeras opções de produtos para o equilíbrio físico, mental e emocional e garanta longevidade com saúde. Empório Pessinati, Rua Tiradentes, número 80, no centro de Araras.
Contato 3352-0096, WhatsApp 99134-3494. Acompanhe o Empório Pessinati nas redes sociais. Quer aprimorar seu conhecimento e ganhar destaque no mercado de trabalho? Então faça a sua inscrição para os cursos de pós-graduação presenciais e à distância da FHO. São mais de 100 opções de cursos de especialização, aperfeiçoamento e MBA nas áreas de saúde, negócios, engenharia, educação, tecnologia e direito. E um programa de mestrado na área de odontologia. E a instituição ainda oferece descontos especiais e crédito estudantil para você pagar até metade do curso depois de formado. Confira as regras e os cursos participantes no site. FHO, suas escolhas mudam o mundo. Sob a direção da farmacêutica e proprietária Sônia Avelar, a farmácia Nova Era já é tradição em Araras, oferecendo produtos de homeopatia, medicamentos fitoterápicos, produtos para alimentação saudável e muito mais. Com uma equipe capacitada, a Nova Era oferece produtos de alta qualidade, feitos em laboratórios próprios, como cremes, medicamentos em cápsulas e fórmulas homeopáticas. Farmácia Nova Era, cuidando da sua saúde e bem-estar dos seus clientes desde 1987. Rua Tiradentes, número 59, Centro Araras. Telefone 3541-3419 e o WhatsApp 98126-1167. Estamos de volta então com Miguel Ramos. Muito interessante o nosso assunto de hoje, a importância da visão integrativa, da visão global do organismo no tratamento, na prevenção do tratamento músculo-esquelético através da fisioterapia, né? E a interconexão disso com outras disciplinas, também a importância para a prevenção de problemas gerais. Muito bom, Miguel. Como você gostaria de finalizar? Alguma mensagem para os internautas? Fale sobre o seu trabalho, os seus sonhos, os seus objetivos futuros. Bom, os meus projetos, Neto, eu acho que eles não têm fim. Né? Muito bom, isso é bom, isso é ótimo. Isso é uma motivação infinita. Né? A gente trabalha com o ser humano, com o corpo de uma forma geral, e eu acredito que nunca vai deixar de ter inovações nessa área, não só por conhecimento, como equipamentos. Tudo que a gente faz é para somar, com o intuito de não errar com vocês, embora o errar é inerente do ser humano, né? É natural do ser humano, mas o que a gente minimizar, né? A gente o que mais quer é minimizar esses erros. E isso só vai acontecer se a gente tiver conhecimento. Então, ao longo desses anos, né, faz 16 anos que eu estou envolvido com fisioterapia e há 12 anos de forma profissional, a gente tenta sempre buscar o que tem de melhor no mercado para oferecer para vocês. Eu tenho uma clínica em Leme, interior de São Paulo, chamado Centro de Fisioterapia Manual. Estou terminando minha especialização em quiropraxia. Eu estou próximo a começar minha 27ª formação. A quiropraxia seriam técnicas de manipulação para você realinhar as estruturas ósseas do corpo. Sim, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito importante de se iniciar num tratamento, onde as primeiras correções a gente se baseia na estrutura óssea para depois pensar em elasticidade ou movimento dos outros tecidos. E não tem tanta gente assim no Brasil com grande conhecimento. Então é isso que diferencia um pouco o que a gente faz
da terapia convencional. A gente foge um pouco, não necessariamente do aparelho, né? Lógico que eles têm função e benefícios, mas ao longo desses anos a gente entende que dependendo do que você ficar aplicando no corpo da pessoa, você não vai ter um resultado muito positivo. Então a diferença nossa é essa, tentar sempre encontrar a causa do problema e dar o estímulo nessa causa, né? Mexer aonde a gente percebe necessidade. De uma forma geral, o corpo é como se fosse a construção de uma casa. Às vezes, você tem que começar pelo alicerce e evoluir na construção dessa obra. Tem pacientes, e dependendo do que ele apresenta, você pula etapas dessa obra. Só que para a gente ter esse conhecimento, né, por onde a gente vai começar, a gente tem que avaliar vocês. Não tem como prescrever alguma coisa ou entender o corpo dessa pessoa se ela não for avaliada num primeiro momento. Esse exemplo que você deu é fantástico da casa. Eu uso às vezes esse exemplo na clínica também, às vezes do carro, porque não adianta você pintar uma casa que está com uma trinca na parede, né? Então você quer, por exemplo, pintar, a parede está com umidade, você vai lá, pinta, daqui a pouco a tinta solta de novo. Isso a gente vê muito na odontologia, que é a questão estética. O cara quer colocar lá suas lentes de contato, deixar os seus dentes branquinhos, mas a boca não funciona. E é muito difícil você convencer uma pessoa a fazer um tratamento funcional. Você fazer um ajuste oclusal, por exemplo, demora anos para você se desenvolver. Você vai falar de um ajuste oclusal, a pessoa... Agora você vai falar de uma lente de contato, a pessoa quer colocar na boca inteira. Então essa inversão de valores, esse desconhecimento da questão funcional que vai prevenir problemas é muito complicado. Então, ver você, dentro da fisioterapia, utilizar técnicas como a quiropraxia, a osteopatia, a paudoposturologia, que uso de palmilhas para correção e outras técnicas mais de terapia manual, é muito interessante para a prevenção dos problemas, para que você melhore de problemas do seu trabalho. Às vezes fica o dia inteiro sentado de uma forma errada na cadeira, e às vezes nós não temos, os dentistas são prova disso, né? Fica o dia inteiro lá, e ninguém nos ensina a fazer exercícios de compensação para realinhamento. E anos e anos, imagina eu 40 anos trabalhando de forma inclinada. Então, esse tipo de conhecimento é muito interessante. Sim, Neto. Como você mesmo propôs o exemplo da tinta e da parede, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Tem pessoas que ela vai pular uma série de etapas e ela pode, exemplo, chegar num trabalho de força ou na volta da prática da atividade física dela. Mas tem casos, né, e pacientes que isso é a última coisa que a gente mandaria uma pessoa fazer. Ela teria que passar por outros procedimentos, melhorar outras estruturas do corpo para depois chegar na atividade física ou numa academia. Você sabe que nesse curso que eu tive agora, fazendo a semana retrasada, tem um trabalho de pesquisa na USP, de corredores atletas da USP. Então, pessoas com disfunção temporomandibular, lutadores, corredores, pessoas com disfunção, corrigido o problema, aumenta a força muscular. Então ele vai correr mais rápido, ele vai pular mais alto, ele vai lutar mais. Então quando você realinha o corpo, você aumenta a força muscular, você aumenta tônus, você aumenta a capacidade respiratória, é um negócio muito interessante. Muito bem, então estamos finalizando mais esse programa espetacular, daria para falar o dia todo, aqui a semana toda, né? Vocês veem que o Miguel é um cara muito motivado, é um buscador. Toda vez que eu converso com ele está fazendo curso, está querendo aprender coisas novas. Então, quem sabe nós possamos trazê-lo em outra oportunidade aqui. Então, gostaria de agradecer a todos os internautas que acompanharam o nosso programa. Gostaria de convidá-los para os próximos programas do Saúde e Bem-Estar da Expressão TV e pedir para agradecer enormemente a presença do Miguel aqui, que gentilmente atendeu o nosso convite, e pedir para que ele faça os agradecimentos finais aí para todos. Bom, primeiramente agradeço ao Dr. Neto por ter me feito o convite, né, e agradeço à Expressão TV por ter cedido esse tempo, esse espaço aqui para nós. É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez, falando um pouco do meu trabalho para vocês. Espero ter novas oportunidades, né? A gente está falando de um assunto bem complexo que não dá para falar em pouco tempo, né? Mas a mensagem principal eu acho que foi bem legal, né? Bem bacana. Essa importância da prevenção e da análise
da causa do problema. Isso foi fantástico. Sim, a gente levaria horas, dias, meses falando aqui de um assunto bem específico. Mas eu gostaria de falar para vocês que, para todos os efeitos, eu estou à disposição da saúde brasileira. Né? Eu sempre tentei dar o meu melhor perante as pessoas que procuram o meu trabalho. É muito gratificante ser fisioterapeuta, né? Eu sou fisioterapeuta por N motivos, mas sou muito grato pela fisioterapia em si, a medicina e qualquer outra profissão relacionada à área da saúde. Eu gostaria que vocês, de uma forma geral, se atentassem mais ao corpo de vocês, entenda como que o corpo de vocês é a casa, né? A casa de vocês ou o possível carro de vocês. Se o carro está bom, ele leva vocês para qualquer lugar que vocês queiram. O corpo de vocês é a mesma coisa, eles têm que estar bom para não gerar dores e poder levar vocês aonde vocês quiserem. Então, priorizem mais o corpo, se atentem mais ao corpo, não esperem ter dores para chegar num profissional, né? Seria a melhor forma aí buscar a prevenção. Então, eu não gostaria de ofertar, não gostaria que vocês entendessem que a gente trabalha apenas com dor, né? Melhoria da dor. A gente quer ofertar para vocês qualidade de vida, saúde, né? Que é o tema do nosso programa. Que é o tema do programa. E que hoje, numa época dessa de pandemia, onde está todo mundo tenso, todo mundo sobrecarregado, todo mundo em lockdown, essa movimentação, essa função é espetacular. Muito bem, então, agradecemos então a presença do Miguel Ramos conosco aqui e também a todos os internautas que ficaram conosco durante todo esse tempo. Então, até o próximo programa.